Bem-vindos ao episódio 4 da série A Formação do Cânon Bíblico. Hoje veremos como nasceu o Novo Testamento. Pois é, essa é uma pergunta super importante que muita gente se faz. Por que confiar nesses textos tão antigos? O que garante que não são só, sei lá, opiniões religiosas de uma galera de muito tempo atrás? É uma questão que vai no centro de tudo. Sabe, tem uma ideia comum de que um grupo de bispos se reuniu séculos depois e decidiu, numa votação, o que entraria na Bíblia. Mas a história real é bem mais orgânica e, na verdade, muito mais interessante. A autoridade desses textos não vem de uma decisão tardia. Ela vem direto da fonte, das testemunhas que foram comissionadas pessoalmente por Cristo. E para entender isso, a gente precisa começar pelo alicerce. A igreja não foi fundada em cima de um livro que caiu do céu prontinho. Não. Ela foi construída sobre o testemunho vivo de pessoas que caminharam com Jesus, que ouviram o que ele disse e que viram a sua ressurreição. A base de tudo é um testemunho sobre eventos reais. E aqui tem um ponto que é simplesmente fascinante. Pensa na estratégia de Jesus. Ele não sentou para escrever o manual. Em vez disso, o que ele fez? Ele investiu a vida dele formando pessoas. Ele preparou homens para serem as testemunhas vivas, os portadores autorizados da sua mensagem para o mundo todo. E o mais legal é que o próprio Novo Testamento confirma essa ideia. Olha só o que lemos em Efésios. A igreja é comparada a uma construção. Cristo é a pedra angular, sabe? Aquela peça principal que segura toda a estrutura. E qual é o alicerce, a fundação? O testemunho dos apóstolos. É em cima da autoridade deles que tudo se sustenta. Ok, mas aí surge uma dúvida bem razoável, né? A gente está falando de anos de ensinamentos, de muitos eventos. Como é que a memória humana, sozinha, ia conseguir guardar tudo com precisão décadas depois? A resposta para isso, segundo o Evangelho de João, é uma promessa do próprio Jesus. Ele diz que enviaria um ajudador, o Espírito Santo, com uma tarefa bem específica. Ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, isso aqui não é só um conforto, é uma garantia de que o testemunho deles seria historicamente preciso. Então, o ponto central é esse. Quando a gente lê o Novo Testamento, a perspectiva é que não estamos lendo apenas as memórias falíveis de algumas pessoas. A gente está lendo a memória escrita dos apóstolos, um testemunho que, pela fé, foi divinamente guiado e preservado. Beleza. Então, existia essa pregação, esse testemunho vivo que era passado de boca em boca. Mas por que escrever? O que levou essa mensagem a sair da pregação e ir para a página? A resposta é bem prática. A fé estava crescendo muito rápido, chegando em lugares super distantes. As igrejas precisavam de orientação, mas os apóstolos não podiam estar em todo lugar ao mesmo tempo. E mais, começaram a surgir umas ideias erradas, falsos ensinos e, talvez o mais urgente, as testemunhas oculares estavam envelhecendo e morrendo. Era preciso registrar tudo aquilo para instruir, corrigir e consolar as comunidades. E essa linha do tempo aqui, olha, ela é fundamental. A gente está falando de documentos escritos ali entre 20 a 60 anos depois dos acontecimentos. Isso derruba completamente aquela ideia de que o Novo Testamento foi uma lenda inventada séculos depois. Não, são textos do primeiro século, escritos por gente que viveu naquela época ou que conversou diretamente com quem viu tudo acontecer. Certo. Então esses textos começaram a circular. E aí, como é que os primeiros cristãos trataram esses escritos? Eram só cartas inspiradoras de motivação ou era algo mais sério? Definitivamente não era um e-mail particular. Desde o comecinho, essas cartas eram feitas para serem lidas em público. Tenta imaginar a cena, a comunidade toda reunida para ouvir em voz alta uma carta do apóstolo Paulo. E depois essa mesma carta era copiada e enviada para outras igrejas. Quase que imediatamente esses textos foram reconhecidos como tendo uma autoridade divina. E não era só uma sugestão. Olha a força do que Paulo escreve aqui. Eu os coloco sob juramento. Isso é uma linguagem muito, muito forte. Ele está basicamente dando uma ordem em nome de Deus para que aquela carta fosse lida para todo mundo. Isso mostra o peso que esses documentos tinham desde o início. Agora, essa passagem aqui é talvez uma das mais impressionantes de todas. A gente tem o apóstolo Pedro falando sobre as cartas de Paulo. E o que ele diz? Que algumas pessoas distorcem o que Paulo escreve, como fazem com as demais escrituras, para tudo. Ele está colocando os escritos de Paulo no mesmo nível de autoridade do Antigo Testamento. É como ver o cânon se formando ali, na nossa frente, dentro dos próprios textos da Bíblia. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande conclusão dessa história toda?
A conclusão é que a fé cristã não é algo que flutua no ar sem base. Ela está ancorada, firmemente presa, no testemunho autorizado sobre o Cristo que realmente existiu na história. Entender esse processo todo nos dá a confiança de que o Novo Testamento não foi uma invenção tardia, mas sim o resultado de um processo cuidadoso e guiado desde o seu início. Mas, claro, fica uma pergunta no ar. Se existiam tantos textos circulando naquela época, como a igreja conseguiu diferenciar os que eram autênticos dos que eram falsos? Bom, essa é a pergunta para o nosso próximo encontro. No episódio 5, a pergunta prática: como a igreja sabia qual livro era verdadeiro e qual era falso? Falaremos sobre os critérios canônicos.